Olá, pessoal. Vamos conhecer um pouquinho o sistema esquelético? Vocês vão ver como que o sistema esquelético é interessante. Vamos lá, pessoal. O nosso sistema esquelético, ele tem a função de dar sustentação ao corpo, protege nossos órgãos internos e fornece pontos de apoio para a fixação dos músculos. Né? Eles são ao todo 206 ossos do indivíduo adulto. Tem cartilagens articuladas que formam um sistema de alavanca movimentadas pelos músculos. Olha a importância dos nossos ossos. Continuando aqui, ó, vocês estão vendo os ossos principais do nosso corpo, certo? Que ele tem os ossos da cabeça é o crânio, tem o maxilar, tem a mandíbula, os ossos do braço é o húmero, nós temos o do antebraço, o rádio e a una, o rádio é em direção do polegar, a una, nós temos o carpo, o metacarpo e falanges, que é da mão, nós temos aqui a clavícula, a escápula, que é o osso das costas, as costelas, nós temos o fêmur, que é o osso da perna, aliás, da coxa, e o da perna é a tíbia e a fíbula. A tíbia vai ser o osso maior, mais grosso aqui que vocês estão vendo, e o mais fino é a fíbula. E nós temos o tarso, que é o do nosso tornozelo, metatarso e falanges. Então, mais para frente, a gente vai falar novamente para vocês guardarem. Vocês estão vendo que o osso da pelve aqui é a pubis, né? É bem aqui da cintura. Vocês vão ver que nós temos a pubis, que é esse osso assim, da junção dos dois isquios, que forma a pubis, ok? Mostrando aqui o sacro também, está mostrando o sacro que é uma das colunas nossa, que é formado de cinco vértebras, o sacro, enquanto o cóccix vai ser formada de quatro. Mais para frente a gente vai ver, tá? Então, esses nossos ossos são os ossos principais que vocês precisam memorizar. Vamos lá continuar. A caixa craniana. Olha os nossos ossos da cabeça. Nossa caixa craniana ela é formada de vários ossos. O osso central aqui, que fica bem na frente da nossa cabeça, chama-se frontal, fronte. Os parietais é as laterais, os ossos laterais do crânio são chamados parietais, né? Os temporais também são laterais, mas ele fica um pouco abaixo aqui, perto das nossas orelhas, né? Nós temos o occipital bem atrás da nossa cabeça. Nós temos o nasal, o esfenoide, que é entre aqui o frontal e o temporal. O zigomático, que é um osso aqui das maçãs do rosto. E nós temos o maxilar e a mandíbula. Olha para você a articulação da mandíbula, que vai facilitar aí nós conversarmos, a comermos, ok? Vamos lá. Aqui vocês vão ver nesse slide aqui que o osso esfenoide, ele tem uma chamada de cela turca, ele tem um afundamento aqui bem interessante, onde fica a nossa glândula hipófise, que mais para frente vocês vão aprender. E o segundo é a fontanela, que é uma fontanela ou moleira, que significa uma região
São duas regiões, né? Quando a criança nasce, durante o nascimento tem essa fontanela. Por quê? Para facilitar o nascimento do bebê. Então, para facilitar a saída da cabeça. Mas, com o desenvolvimento da criança, essa fontanela vai fechando, né? Vocês vão ver que o pediatra vai prescrever também vitamina D, a criança tem que tomar sol, tem que comer alimentos, né? O leite para formar os ossos e com que essa fontanela elas sejam fechadas. Aí vai ficar uma calota craniana bem rígida, bem firme, bem fechadinha, ok? Vamos continuar agora com a coluna vertebral, né? Então, nós precisamos conhecer a coluna, por quê? Vocês vão assistir cirurgia em que vai se fazer a anestesia RAC, né? Que vai ocorrer uma punção aí a introdução de um anestésico, né? Entre algumas vértebras, né? Da coluna lombar. Então vamos lá conhecer. As primeiras vértebras são vértebras cervicais, que são 7, que é do pescoço. Nós temos 12, que é das vértebras torácicas, 5, que são as lombares. Nós temos as sacrais, que elas ficam bem justinhas, bem uma sobre a outra, mas bem compactas, que são as sacrais, e as coxígeas, que são formadas de 4, que é o cóccix, que é tipo uma caudinha, certo? Então, olha que importante. E outra coisa, a primeira vértebra aqui é chamada atlas, né, das cervicais aqui do pescoço. Então, vocês vão aprender mais para frente, lesões da coluna, qual que é o comprometimento, o que acontece que quando há uma lesão das vértebras cervicais, né? O que acontece quando tem lesão das vértebras torácicas ou lombares, né? Então, mais para frente, vocês vão ver a ligação maior de conhecer o osso e as lesões dos ossos. Mostrar para vocês que nós temos uma caixa torácica, que ela é composta das costelas, do externo, que é esse osso aqui da frente, onde as costelas são fixadas. Nós temos a clavícula e a escápula, que é um osso aqui das costas. Então, tudo isso formando uma caixa torácica, né, para proteger os nossos órgãos, certo? Então, vocês vão ver que nós temos uma costela verdadeira, né? Que são 7. Nós temos 3 costelas falsas. Por que elas são falsas? Porque elas se juntam, as 3, para fixar ali na coluna. E as 2 costelas flutuantes, uma de cada lado. E vocês vão ver a importância de aprender também as costelas, porque quando vocês forem traçar eletrocardiograma, vocês vão contar, né? Contar o V1, né? No caso, vai ser o quarto espaço intercostal, e aí sucessivamente, né? Então, nós não vamos dar uma aula de eletrocardiograma, mas só para mostrar para vocês os espaços intercostais, que são chamados porque são espaços entre as costelas. Nós temos essas cinturas articulares que são importantes, que elas são importantes porque uma ajuda a outra, né? O osso do braço, por exemplo, ele chama húmero, né? Articula com o cotovelo, que é o rádio e a una. O rádio em direção do polegar e a una, que é um osso mais fino aqui atrás, certo? E nós temos a palma da mão, né? Que nós temos o punho, que é o carpo, nós temos
a palma da mão e o dorso da mão, que é metacarpos, e as falanges, tá? Então, é carpo, metacarpo e falanges, quando é a mão. Então, isso nós vamos ter que guardar, certo? Os membros inferiores nossos, ele é formado, olha só, a coxa é o fêmur, a perna, né? E depois do fêmur nós temos o joelho, que tem uma rótula, patela, que ela também protege, que é um osso circular que protege essa articulação dos joelhos, certo? Que o joelho nada mais é que tem uma articulação do fêmur aqui com os ossos aqui da perna, certo? Que é o rádio e a una, né? Os tarsos são ossos pequenos e maciços, né? E a planta do pé já é metatarso. Olha a diferença da mão. Então, é metatarso e vai ter a planta do pé é o metatarso e os dedos são as falanges, certo? Então, é tarso, que é o tornozelo, metatarso, que é a, a sola do pé e o dorso do pé, né? E as falanges, que são os dedos. Outra cintura articular que é muito importante aqui no nosso tórax, ó. Então, junta-se a clavícula, a escápula, né? E o úmero e as costelas todas e o externo formam uma cintura articular importantíssima para nós. Isso é chamado de cintura torácica. Então, nós temos a cintura também, né? Que outra cintura aqui, que é a pelve, cintura pélvica, que tem a pelve, ela é formada do osso ilho, o isquio e a pubis, que é a junção entre os dois isquios aqui, mostrando o cóccix, mas que é a coluna, é as últimas vértebras que tem, e o sacro. Então você percebe que são juntas, se unem aqui e formam o que? Uma cintura pélvica. Os ossos da cabeça, elas têm umas juntas, que nós acabamos de falar, uma junção aqui, são bem fixas. E nós temos articulações importantes também, são juntas que fazem com que articula as nossas articulações do braço, da perna, do joelho. Outro, os ligamentos, né? Então, ligamentos são importantes, são cordões resistentes que juntam seu tecido por tecido conjuntivo e fibroso e junta-se aqui no osso para nos dar bastante a sustentação, certo? E eles são unidos às membranas que revestem os ossos. Outro do osso, o osso, gente, ele é dividido em epífise, a diáfase, né? E a metáfase. Então, vocês vão perceber que as epífises são as partes, assim, as pontas, né? Uma extremidade, uma das extremidades, as extremidades são as epífises, ela é de tecido esponjoso, né? E os outros são de tecido mais compacto, tá? Então, a metáfise, olha a parte, e a diáfase é a maior parte aqui do osso. Os ossos também são classificados curtos, que é da mão, os pés, né? A lá, calcâneo, que é do nosso calcanhar, o tarsus e os carpos, que é do punho e do tornozelo. A classificação aqui, outra classificação é os ossos chato, planos, olha, a escápula, né, os ossos da bacia, do crânio, externo, são todos ossos chatos. O periósteo, todo o osso, né, revestido por um periósteo envolvido, é ele que é responsável para a cicatrização do osso quando ocorre uma fratura, certo? E olha aqui mostrando também que as superfícies articulares são revestidas de cartilagem.
Aqui mostrando o anel, né, o disco metafisário ou epifisário, que é muito importante para nós, que é responsável pelo crescimento longitudinal do osso. Vamos lá. O interior dos ossos ele é preenchido pela medula óssea e uma parte amarela, funcionando como depósito de lipídios, e no restante é vermelha e gelatinosa, constituindo o local de formação da célula do sangue, ou seja, de hematopoiese, certo? Então, através desse processo da hematopoiese, é, que, que acontece, né, na medula vermelha, é que produz as células do sangue. Bem interessante. Essa medula vermelha, ela encontra-se em grande quantidade nos ossos da bacia e no externo, nos ossos longos, né? Principalmente nas epífises dos ossos, que são as extremidades que nós já vimos anteriormente na classificação, onde fica o tecido esponjoso e o acúmulo aí da medula vermelha, em outras partes do osso, a medula amarela, ok? A diferença do esqueleto masculino e feminino, olha, feminino tem os ombros mais curtos, enquanto com o homem mais largos, a pelve da mulher ela é mais larga, enquanto do homem é mais estreito, o homem não tem cintura, olha, os ossos mais longos do homem, mas hoje em dia está meio complicado isso, né? Porque o ser humano está tendo umas mudanças, né? Que a gente percebe aí nos jovens atuais. O tecido ósseo ele é muito rígido, né? Por isso que ele nos dá proteção e sustentação. Vamos lá, pessoal. O tecido, aliás, os tecidos que formam o esqueleto, ele funciona como alavanca e apoio para os músculos, que facilita o nosso caminhar, o nosso andar, certo? Outra função aí do nosso tecido ósseo é muito importante, é, em que para que ele ocorra movimento e dar sustentação e proteção, eles precisam de cálcio, né, para dar essa sustentação. Então, eles são formados de íon, de cálcio e fosfato, certo? Mas a maneira que está envelhecendo, o nosso tecido também vai se acumulando dentro dos ossos, né? O tecido adiposo que substitui a medula vermelha. Então, portanto, ficam os ossos bem mais frágeis, facilitando fraturas e tudo mais. Outro tipo de tecido aqui esquelético é o tecido cartilaginoso. São as cartilagens, né? Que eles dão função de suporte também de tecidos moles e ajuda também na formação e crescimento dos ossos longos. As cartilagens são encontradas no esqueleto do feto, lá é uma cartilagem hialina, é encontrada na traqueia, brônquios, na laringe e no nariz. Nós temos também cartilagem, né, ou cartilagem fibrosa, fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa. Nós temos ela na cor amarelada, né, que ela encontra-se no pavilhão da orelha, nas paredes do canal auditivo externo e na laringe. É, é muito importante nós conhecermos os ossos, né, o sistema esquelético, para nós entendermos melhor uma fratura fechada e exposta, para entendermos que a diferença de um osso normal de um osso com osteoporose, né, para ajudar melhor nossos pacientes e proteger nossos pacientes contra fraturas, né, cuidar bem de um curativo de uma fratura exposta, né, que foi submetida a uma cirurgia para não ocorrer infecção, certo?
aonde passa as artérias, as artérias vão ter o nome de acordo com os ossos. Então, portanto, é importante conhecer para nos proteger e proteger os nossos pacientes e ou as nossas pessoas em geral. Obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva no meu canal para poder assistir mais vídeos e aumentar o seu conhecimento, né? E o professor, né, ser estimulado a produzir mais vídeos.